eu paguei tudo o que pude para que os meus filhos não tivessem acesso a telemóveis. E isto significa que, em grandes períodos do verão, quando muitos dos amigos deles, porque os pais não podem, estavam enterrados 7, 8, 9 horas por dia nos telemóveis, nos Nintendos e outros jogos, os nossos estavam em campos de férias onde construíram teatros de marionetas, escolas de surf, campo, aprenderam todo o tipo, portanto, tinham uma vida absolutamente feliz. E acho incrível eu ter que pagar isso e haver pessoas que não têm isso porque não podem pagar. Portanto, essa é a minha questão. Porque não é uma questão de opção, é só isto que eu estou a dizer. Estou a dizer que para a maioria das pessoas não é opcional os filhos não estarem enterrados nos telemóveis e nos ecrãs porque simplesmente não há alternativa. Não há alternativa gratuita, pública. Inclusive, alguns ATLs onde eles estiveram, tive que os tirar, porque eram ATLs comparticipados, onde, para se pagar menos às educadoras, substituía-se por liga lá a televisão a partir das 4 da tarde. Portanto, eu tinha foi um verdadeiro... para mim, foi um verdadeiro calvário lutar contra isso. Consegui, de facto, mas consegui com muito custo. Porquê é que eu o fiz? Não é porque quero os meus filhos marginalizados. É porque, mal eles nasceram, há quase 20 anos, eu fui ler toda a literatura que conseguia ler científica sobre o efeito disso. E, evidentemente, que eu, face ao comportamento que eu via à minha volta, aditivo, com retrocesso na linguagem, no pensamento relacional, as minhas suspeitas é que aquilo tinha que ter qualquer efeito cerebral. Não era só cultural, não era só social, havia também um efeito cerebral. E, de facto, agora são muito conhecidos esses estudos, mas há 20 anos eu lembro-me de ir às revistas norte-americanas, que provam, justamente, que os miúdos têm diminuições enormes da concentração, têm uma hipervalorização de lados do cérebro. Por exemplo, a perícia do polegar, ou do dedo que eles usam para carregar, há uma relação que agora se vê com as ressonâncias magnéticas, e depois tudo o que tem a ver com concentração, reflexão, desenvolvimento da linguagem e do pensamento. E eu gostava de chamar a atenção para isto, porque a linguagem e o pensamento são duas coisas unívocas. Ou seja, nós amamos menos quando conhecemos menos palavras. Isto é uma coisa que as pessoas não entendem, a importância do ler. E depois há outros problemas. A luz azul tem um efeito hormonal, portanto, há imensos problemas de miúdos que não conseguem dormir, deitam-se tardíssimo, vão para a escola exaustos. Portanto, o problema não está só nas escolas. Mas eu, independentemente desta que é a minha opinião, e foi a minha decisão, convidava as pessoas a ir a uma escola. Em vez de confiarem nos estudos científicos, que obviamente também há, a ciência não é um consenso, há outros estudos. Eu convido a entrarem numa escola onde os telemóveis não são proibidos, para perceber que os miúdos são filas inteiras nos intervalos, são filas inteiras nos corredores de miúdos sozinhos, a olhar para um ecrã. Eu recentemente tive que, por razões médicas, falar com uma fisiatra que me disse que a coluna retificada, que é, portanto, a nossa coluna fica torta. Há crianças com 6 anos com a coluna retificada. Não volta atrás isto, é só para explicar o que é isto. Isto não é uma questão muscular, é as pessoas a ficarem quadrúpedes, novamente. Portanto, com crianças com 6 anos. Agora, aqui a grande questão é, proíbe-se ou educa-se? Eu devo dizer que, primeiro, eu sou contra todo o tipo de proibições nos adultos. Nas crianças, não tenho essa opinião. Porque as crianças estão em criação, por isso é que se chamam crianças. E, além das dimensões culturais, existem dimensões físicas, neurológicas. Portanto, isto tem, inclusive, quer dizer, há aqui um neurologista que publicou um livro fabuloso chamado Cretinos Digitais, onde há até estudos onde os miúdos têm comportamentos semelhantes a consumos de drogas pesadas, do ponto de vista do comportamento aditivo em relação ao cérebro. E precisam de estar sempre hiperestimulados, portanto não conseguem parar, porque inclusive aquilo sobe os índices de cortisol, hormonais, etc., uma série de coisas. Pronto, eu pessoalmente acho que não é possível controlar isso. Não é possível dizer assim, toma lá o telemóvel e não deves usar muito. Não acredito nisso. Acredito que é preciso proibir. E acredito que é preciso proibir nas escolas. E devo dizer que elas são proibidas nas escolas ricas. Muito bem.
São proibidos os telemóveis. No intervalo, fora do intervalo, em Silicon Valley, nos colégios ingleses, nos colégios suíços. O telemóvel não pode ser utilizado de manhã até à noite.